Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Vou te falar que quinta-feira movimentada no Flamengo, hein? Muita coisa acontecendo, proposta para o Fabrício Bruno. A gente tem aqui qual foi a decisão da diretoria do Flamengo em relação à proposta que a gente trouxe em primeira mão aqui no canal Vene Casagrande, do Cruzeiro para ter o zagueiro, 5 milhões de euros por 50%. A diretoria do Flamengo já bateu o martelo e definiu e deu a resposta ao Cruzeiro. Será que o jogador vai deixar o Flamengo, vai fazer igual o Gabigol e vai para o Cruzeiro? A gente vai trazer todos os detalhes. Vou dar um spoilerzinho. O jogador esteve hoje com seu empresário André Cury no CT Ninho do Urubu, mesmo ainda de férias, porque eles só se reapresentam no dia 8 de janeiro e se reuniram com José Boto, novo dirigente do Flamengo. Tem também informação sobre Thiago Maia. Você sabia que o Flamengo não recebeu uma parcela sequer do Internacional na venda do volante Thiago Maia ao Internacional e ele pode ir para o Santos agora? Como assim? O Flamengo tem que autorizar? Como é que está essa situação? A gente vai trazer essa informação para vocês. E outra em primeira mão que a gente acabou de publicar nas outras redes sociais. Flamengo recebeu proposta por Wesley. Qual foi a decisão? Qual é o valor? De onde veio essa proposta? Outro spoilerzinho. O clube é da Inglaterra. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal Vene Casagrande a crescer cada vez mais. Estamos bem próximos de chegar a 400 mil inscritos, então eu tenho certeza que com sua ajuda eu vou bater esse número o quanto antes. Espero que ainda em janeiro de 2025, pois é, estamos em 2025. Então, e se quiser dar uma moral financeira, tem um Pix na descrição. Vamos para as informações? Vou começar falando do Thiago Maia. Vocês vão se recordar que o Flamengo vendeu o Thiago Maia, o volante, para o Internacional no valor de 4 milhões de euros por 50%. E aí o Flamengo manteve 25% e o Lille, time francês, manteve 25%. Ficou acordado que o Internacional pagaria em 10 parcelas ao Flamengo de 400 mil euros. Só que, até hoje, o Flamengo não recebeu uma parcela sequer do Internacional e o Internacional utilizou o jogador durante a temporada inteira. Isso é um bom caso para fair play financeiro, algo que é muito debatido nas redes sociais. Muita gente acaba levantando esse assunto, na minha visão, de uma maneira errada, porque quando fala assim, o Flamengo está contratando muito, tem que ter fair play financeiro. O Palmeiras agora está contratando muito, tem que ter fair play financeiro. Gente, isso não tem nada a ver. São dois clubes extremamente estabilizados financeiramente falando, tal como Fortaleza, tal como outros clubes. O fair play financeiro cabe para esse caso agora, o Thiago Maia, que foi utilizado pelo Internacional, mesmo ele não pagando ao Flamengo. Cabe também ao Corinthians, que utilizou o volante Ranieri durante a temporada inteira e não pagou ao Cuiabá pela compra do Ranieri. Quer dizer, pagou uma parte e outra parte tá devendo. Cabe também para o Atlético Mineiro, que contratou o Davidson, também não pagou ao Cuiabá. Enfim, são exemplos. E nesse caso, o Thiago Maia está muito próximo de deixar o Internacional e partir para o Santos, clube, inclusive, que o revelou. Mas pode isso? E o Flamengo como é que fica? O Flamengo, por ser credor, ele tem que autorizar, porque a proposta do Santos é assumir a dívida do Internacional com o Flamengo e pegar esses 50%. E óbvio que quando assume a dívida, é assumir também os juros e mora. Então não é só 4 milhões de euros, ainda tem um valor de juros ali. E óbvio que quando eu tiver o valor exato, a gente vai citar aqui no canal Vene Casagrande. Mas o que eu sei é o seguinte, o negócio está muito próximo de acontecer, o Flamengo foi consultado e o Flamengo autorizou, desde que receba. E aí o Flamengo tem que ouvir do Santos como seria essa forma de pagamento também, porque até o momento o Flamengo não viu a cor do dinheiro em relação à venda do Thiago Maia ao Internacional. Vamos agora falar de Fabrício Bruno, porque por falar em venda, o Flamengo recebeu uma proposta do Cruzeiro, vocês acompanharam no vídeo anterior, uma baita notícia, repercutiu bastante. Muito obrigado a todo mundo aí que deu like no vídeo, que compartilhou o vídeo. 5 milhões de euros por 50% do zagueiro Fabrício Bruno. 5 milhões de euros dá hoje cerca de 33 milhões de reais por 50%. E eu já vou dar a resposta para você, quer dizer, eu já vou falar para vocês qual foi a resposta do Flamengo, porque o Flamengo já recusou essa proposta, disse não, ligou para o empresário,
o empresário dele, o André Cury, que a gente trouxe aqui para vocês, que é o novo agente dele, veio para o Rio de Janeiro só para tratar desse assunto, pegou o jogador e foi ao CT para se reunir com o José Botto. Lá nessa reunião, o André Cury e o jogador ouviram que a proposta foi recusada, que o BAP, presidente do Flamengo, não gostou dos valores apresentados. Mas não é questão só do valor, porque na visão da diretoria do Flamengo não faz o menor sentido manter 50% de um jogador que vai completar 29 anos, ainda já agora em fevereiro, e dificilmente terá poder de revenda futura. Então, teoricamente, para o Flamengo não vale manter um percentual tão alto de um jogador com 29 anos. Isso quer dizer que o Flamengo não vai vender Fabrício Bruno? Não, isso não quer dizer isso. Na verdade, se o Cruzeiro aumentar a oferta, o Flamengo sim pode aceitar. Mas o Flamengo quer quanto? Não tem um valor pré-estabelecido, não tem isso. O Cruzeiro que precisa aumentar essa oferta. Vamos lá, o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, já conversou com o Fabrício Bruno. Fernando Diniz, técnico do Cruzeiro, já conversou com o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno já conversou com alguns jogadores do Cruzeiro. O Fabrício Bruno topa sim o projeto do Cruzeiro. Mas, Vene, como é que topa ir para o Cruzeiro se ele não aceitou a proposta para ir para Premier League? É porque o Cruzeiro, teoricamente, é a casa dele. Ele ficaria perto da família dele. É a terra dele. E lá no Cruzeiro ele seria titular, porque foi isso que ele ouviu do técnico Fernando Diniz. No Flamengo ele não será utilizado e foi isso que ele ouviu do técnico Felipe Luiz. Ele vai ser reserva e o jogador está insatisfeito. A gente pode discutir se a insatisfação dele é certa ou errada, mas de um dia para o outro e literalmente de um jogo para o outro, desde a chegada do Felipe Luiz, ele se tornou reserva. E se tornou reserva para o Léo Ortiz, que tomou o lugar dele, digamos assim, na seleção brasileira. Então, para o jogador, na visão dele, é melhor deixar o Flamengo agora. Essa é a visão do jogador. A diretoria entende também que não seria ruim vender o Fabrício Bruno. Óbvio, não por esse valor, tanto é que recusou. Mas a negociação está em andamento, o jogador ouviu do Cruzeiro que eles devem melhorar a proposta nos próximos dias. Aí, quando o Cruzeiro fizer a nova proposta, obviamente nós vamos noticiar aqui no canal Vene Casagrande. Mas o que eu posso dizer para vocês é isso. O jogador gosta do projeto do Cruzeiro, topa jogar no Cruzeiro, e muita gente relaciona a situação na temporada passada que ele recusou a Premier League. Ele recusou a Premier League primeiro por questões familiares, que a esposa dele na ocasião estava grávida, a gente mencionou isso aqui. E também por conta do salário, porque lá na Premier League, na Inglaterra, o imposto é muito alto, 46% se não me engano. Então, no fim das contas, ele ia acabar recebendo menos do que ele recebe aqui no Flamengo. E no Flamengo, repito para vocês, ele tem um dos maiores salários do atual elenco. Na renovação de contrato dele, da antiga gestão, ele era titular absoluto. E deram um contrato longo para ele, até 2028, com um alto salário de nível atacante que decide jogo. Ah, Vene, o zagueiro não pode receber isso. Gente, eu estou falando o que o mercado paga mais para atacante. Isso não é o Vene Casagrande que está dizendo ou pré-julgando, não é isso. Isso é futebol, é igual atacante. Valor de transferência de atacante é muito maior do que valor de transferência de zagueiro e de goleiro. É isso, faz parte do mercado da bola. Então, hoje, o Fabrício Bruno tem um salário, um dos maiores salários do atual elenco, é reserva, vai ser pouco utilizado com o Felipe Luiz. Por isso, ele topa o projeto do Cruzeiro, que ofereceu provavelmente um bom salário para ele, um contrato longo também, e ele vai ficar perto da família, perto do pai dele, terra natal dele, e vai ser titular com o Fernando Diniz, vai ser aproveitado. E não foi só essa proposta que o Flamengo recusou nessa quinta-feira, dia bastante movimentado lá no Ninho do Urubu. O Aston Villa, da Inglaterra, enviou uma proposta formal, documento assinado, timbrado, ao Flamengo para comprar o lateral direito Wesley. Vou até pegar aqui o valor certinho da proposta para eu não falar besteira, porque eu acabei de divulgar nas outras redes sociais, @Vene Casagrande Twitter, @Vene Casagrande Instagram. O Aston Villa da Inglaterra apresentou oferta para ter o Wesley de 15 milhões de euros, dá cerca de 96 milhões de reais, mas o Fla rejeitou no primeiro momento, nem quis abrir negociação. Eu acho que aí faz total sentido. O Flamengo ia vender o Wesley por 20 milhões de euros, mais bonificações, na época que o Wesley era considerado reserva.
Hoje é um dos principais jogadores do Flamengo, com o Felipe Luiz, inclusive é um jogador extremamente importante para o esquema tático do técnico Felipe Luiz. Então não faz o menor sentido você vender o Wesley hoje por 15 milhões de euros. Gente, isso é mixaria. O Flamengo não precisa vender jogador de maneira desesperada. Precisa vender sim, mas não aceitar qualquer proposta que chegue por qualquer jogador atualmente. O Flamengo pode sentar à mesa e negociar e falar, não, por esse valor a gente não vende. Ah, mas a gente quer o jogador. Então paga aquilo que a gente aceita, que a gente entenda que vale por esse jogador. É o caso do Wesley e é o caso do Fabrício Bruno. São dois exemplos. Um é titular absoluto com o Felipe Luiz hoje e o outro é reserva absoluto com o técnico Felipe Luiz. Não quer dizer que o reserva absoluto o Flamengo vai vender a qualquer preço. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue acompanhando o canal Vene Casagrande. Beijo para vocês. Forte abraço. Fica ligado, porque a qualquer momento outra bomba pode explodir aqui no canal Vene Casagrande com informações do Mengão. Valeu, até o próximo vídeo.